Nessa aula, vamos para a lâmina 13, que é a lâmina da criança. Essa é uma carta que ela fala de todo o estereótipo infantil. Então, lembrem que quando a gente está falando de cartas, né, quando a gente está falando de baralho cigano, estamos sim trabalhando com estereótipos. Então, o estereótipo infantil é o quê? Leveza, pureza, ingenuidade, graciosidade, verdade, né? Porque tem aquele mito, e eu vou dizer que é mito, de que criança não mente, porque criança mente sim, né? Mas, volto a falar, como estamos trabalhando com estereótipos, como estamos trabalhando com símbolos, então a gente vai pegar todos os símbolos que a gente já conhece no que diz respeito a uma criança. Tá? Então, verdade, sinceridade, honestidade, alegria, felicidade, enfim, todos esses estereótipos, tá? Na página número 31 da nossa apostila, eu coloquei assim, lâmina 13 da criança. Esta carta fala de novos projetos, mas que já tiveram um início. Como uma empresa que acabou de abrir, por exemplo, é a carta de esperança, pois trabalha todos os estereótipos infantis. Ela indica o surgimento de novidades e pede que o consulente seja receptivo a viver novas experiências. É também a única, gente, está em letras garrafais, hein? É a única carta do baralho que vai falar especificamente de gravidez. Esta lâmina fala de estar focado no momento presente, fala de alegria, de inocência e novos projetos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma criança, né, tipo, vai chegar uma criança na família, alguma coisa nesse sentido, a gente está falando de uma novidade, é algo novo, é um serzinho novo, né, em miniatura que vem chegando aí para a família. Então, por isso que essa é uma carta que ela também está associada a novos projetos, algo que vai se iniciar. Né? Seja uma empresa que vai abrir, seja um novo projeto mesmo que você está tocando, seja um novo relacionamento. Então, o que está chegando de novo na sua vida? E é uma ideia pequena no sentido de a criança, ela nasce pequena e ela vai crescendo e se desenvolvendo. E assim vai ser com o seu projeto. Então, o teu projeto ele vai nascer com uma roupagem, digamos assim, mas no desenrolar desse projeto, coisas vão acontecendo, ele vai amadurecendo, ele vai ganhando outras formas, ele vai ganhando outros caminhos, outros significados muitas vezes, né? Um projeto que vai amadurecer. Então, essa é uma carta que ela fala também a respeito de novos projetos. E é a única carta do baralho cigano que vai falar sobre gravidez. Então, é a carta que fala de filhos, tá? Filhos de um modo geral. Então, vamos supor que você está atendendo uma mulher que tem um filho de 50 anos. Ainda assim, esse filho vai ser representado na lâmina da criança. Afinal de contas, a lâmina da criança... o filho sempre vai ser mais novo do que a mãe ou vai ser mais novo do que o pai. Então, ele sempre vai ser com uma idade menor, uma idade inferior. Então, os filhos, eles sempre vão ser representados na lâmina da criança, não importa se esse filho tem 50 anos, se esse filho tem 75 anos, se é filho, vai ser representado na lâmina da criança, tá? E é a única carta que fala de gravidez. Tita, mas e a carta da cegonha? Pois é, a carta da cegonha, ela também vai falar de novidades, mas não necessariamente do bebê em si. A gente tem aí no nosso inconsciente coletivo a história, o mito da cegonha, de que é a cegonha que traz os bebês, né, para casa e tal. Então, a gente fala do portador. Depois a gente vai falar especificamente sobre a cegonha, mas na cegonha é como se a gente estivesse falando do portador da boa notícia e não a boa notícia em si, entende? Já quando a gente fala da lâmina da criança, a lâmina da criança, a criança ela é a boa notícia, ela é a novidade, ela é o novo ser que chegou na família, entende? A criança, ela é por si só. Agora, quando a gente fala da cegonha, a cegonha não, a cegonha é quem traz a novidade, entende? Então, é outro contexto, é outra situação. Tita, mas eu vi o oraculista Zezinho das Couve, e o Zezinho das Couve, ele fala que a cegonha é uma carta que fala também de gravidez.
Amores da minha vida, vocês não estão fazendo o curso com o Zezinho das Couve. Vocês estão fazendo o curso com a Tita Oliveira. E aí, a gente vai seguir justamente aquilo que eu estou falando aqui no curso. Quando a gente pega os estudos também, a gente não associa os estudos sobre o Lenormand, mesmo dentro dos estudos, não está vinculado a lâmina da cegonha com uma gravidez, com uma gestação, por mais que exista esse inconsciente coletivo da história da cegonha. Volto a dizer, a cegonha é só quem traz, a criança ela é. Entende a diferença? Então, quando a gente for falar de gravidez especificamente, a gente vai falar com a lâmina da criança. Gravidez especificamente, que eu digo assim, ai, eu quero engravidar até o final do ano. Vou conseguir engravidar até o final do ano? Se sai a lâmina da criança, sim. Se sai a lâmina da cegonha, não. A cegonha ela pode estar falando de uma novidade no meio do processo, ela pode estar falando de uma preparação em relação a essa gravidez, mas não necessariamente a gravidez em si. A gente vai ter que ver as outras cartas que saem em volta, né? As outras coisas que acontecem ali. Mas, não, se sai a lâmina da criança, única e especificamente a lâmina da criança, sim, você vai engravidar até o final do ano. Não saiu a lâmina da criança? Não. Qual que é a observação também? Essa é a carta que ela vai falar a respeito de filhos. Filho não é necessariamente só aquele que nasceu da tua barriga, no caso das mulheres, né? Ou só aquele que é o pai realmente biológico da criança. Quando a gente fala de filhos, a gente não está falando só dos pais biológicos. Quando a gente fala de filhos, a gente pode também estar falando de uma criança que foi adotada. Às vezes é uma mãe que se casou de novo e, na verdade, esse outro pai é que realmente tem essa figura paterna e realmente assumiu o papel de pai na vida dessa criança. A gente pode estar falando de uma criança que foi adotada por ambos os lados, né? Realmente foi adotado tanto por pai quanto por mãe. A gente pode estar falando de uma criança que foi adotada pelos avós, mas que tem essa relação de mãe e filho, de pai e filho, tá? Então, isso também é algo importante. Então, entendam que são duas situações diferentes. Uma pergunta específica no sentido de vou engravidar, ou então a minha esposa vai engravidar até o final do ano, eu vou engravidar até o final do ano. Então, é uma carta que ela está falando sobre gravidez, ok? Ah, eu quero saber do meu filho, eu quero saber da minha filha. Às vezes não precisa ser um filho, uma filha biológica. Pode ser um filho adotivo, pode ser alguém que de fato assumiu essa figura paterna ou essa figura materna na vida dessa criança, tá bom? Então aí a gente está falando de laços, seria a figura materna e a figura paterna no sentido de formar laços e não necessariamente biológico. Então são duas coisas diferentes. E aí vocês precisam de fato perguntar para o consulente de vocês, quer dizer, vocês vão estar ali conversando, muito provavelmente vai trazer alguma informação nesse sentido. Se é uma criança que foi adotado, mas realmente existe esse vínculo de mãe e filho, às vezes você não vai nem ficar sabendo, porque às vezes a mãe não vai necessariamente te falar, ou o pai que estiver ali, né, não vai necessariamente te falar. Por quê? Porque está falando da energia. Existe uma energia de uma relação de mãe e filho, de uma relação de pai e filho. Então é filho, pronto, acabou. Isso não vai mudar. Agora, quando a pergunta é específica, vou engravidar, é lógico que a gente está falando de uma questão biológica, né? Porque ninguém engravida do vento, mas vou engravidar, então é uma outra conotação, tá bom? Então, isso tem que ficar claro para vocês também. Filhos não necessariamente é biológico, agora quando a gente fala de gravidez, é gravidez mesmo especificamente. Belezinha? É uma carta que ela vai trazer todo o estereótipo infantil no sentido de leveza, no sentido de alegria, no sentido de felicidade, de inocência e esperança. É uma carta de esperança. É uma carta que ela foca no presente, no momento presente, no aqui, no agora. Por quê? Se você for prestar atenção, qual é a preocupação de uma criança? Vamos pensar numa criança aí até grandinha, vai, de uns 7 anos, uma criança de uns 6, 7 anos. Qual que é a preocupação dessa criança? Essa criança não está preocupada se ela vai para a escola amanhã ou não. Essa criança não está preocupada se ela vai ter prova. Essa criança não está preocupada no que aconteceu ontem. Essa criança está preocupada no quê? O que a gente vai brincar hoje? Essa é a preocupação da criança. O que eu vou brincar hoje? O que a gente vai fazer hoje? Que programa está passando na televisão hoje?
entende? A criança, ela vive muito no momento presente, ela vive muito no aqui e agora. Aqui, vamos levar em consideração que a gente não está trabalhando com exceção, a gente está trabalhando com regra, tá? A nível de regra, a criança, ela tá preocupada com hoje. Ai, mas eu tenho um sobrinho que ele tem ansiedade, que ele não tem... Tá, isso é exceção. Ai, mas eu tenho um afilhado que ele fica remoendo uma situação que ele passou, ele tá preso no passado. Isso é uma exceção. A nível de regra, a criança, ela tá preocupada com o momento presente. O que ela vai fazer hoje, o que ela vai comer agora, aonde ela vai, o que ela vai fazer agora. Ela não está preocupada no amanhã, não está preocupada no ontem. Então, é uma carta que fala muito do momento presente, sobre você estar focado no momento presente, entende? É uma carta que... gente, para magia também ela é bem bacana, mas deixa eu seguir aqui, que senão eu vou atropelando as coisas, né? A essência dessa carta, lógico, é positiva, né? Porque a gente tem todo o estereótipo de uma criança, então criança representa esperança, alegria, enfim, tudo que eu já falei. No polo negativo, a gente tem que levar em consideração que a gente tem crianças fofinhas e a gente tem crianças que a gente quer jogar pela janela, né? Enfim, essa carta fala de imaturidade quando está no negativo. Imaturidade, infantilidade, birra e falta de conhecimento. Lógico que não tem conhecimento. Uma criança, ela não tem vivência o suficiente para ter conhecimento. Por isso que ela é considerada inclusive, vulnerável, né? Porque uma criança, ela não tem conhecimento, ela não tem sabedoria, ela não tem vivência de vida. E aí, quando a gente traz isso para o polo negativo, é a questão da imaturidade. E às vezes acha que sabe de tudo, né? É como uma criança mimada e chata que se joga no chão porque os pais não compraram o que ela quer. Não sabe lidar com frustração. Então, quando a gente vai para o polo negativo, a gente vai tudo para o polo negativo da criança. E a gente tem criança que é birrenta, a gente tem criança que se emburra e não quer fazer as coisas, a gente tem criança mimada, a gente tem criança que a gente tem vontade de jogar pela janela. Então, a gente pega todo o estereótipo negativo da criança. Então, no polo positivo é a criança fofinha, que você quer levar para casa. No polo negativo é a criança que você quer jogar pela janela porque você não aguenta mais, tá? Resumidamente falando, é isso. No amor, indica o início de uma relação ou de uma nova fase na relação já existente. Fala também de romance imaturo. Sentimentalmente, fala de um sentimento ingênuo, mas puro e sincero. Vontade de construir algo com a outra pessoa, mas ao mesmo tempo sem saber direito como fazer isso. Essa pessoa é facilmente manipulável quando está apaixonada por alguém e acredita em tudo que o seu amado diz. Gente, vamos pensar numa coisa aqui, tá? Quando a gente fala de criança, criança não namora, ou pelo menos criança não deveria namorar, certo? Inclusive aquelas brincadeirinhas entre crianças muito pequenas, o Joãozinho é namoradinho da Mariazinha. Não, não é namorado, é amiguinho, criança não namora, ok? Quando essa carta aqui, ela sai nessa parte sentimental, a gente pode sim dizer que existe um sentimento. Então, criança não namora, mas criança ama. Só que é um amor mais puro, não é tanto aquele amor de homem e mulher. Mas aqui a gente está falando de relacionamento, tá? Lembram que o significado das cartas no amor, a gente está falando especificamente de relacionamento. O que a gente precisa tomar um certo cuidado aqui? Aqui a gente pode ver que a pessoa tem um sentimento, a gente até pode falar de um certo amor, digamos assim, mas é aquele amor que ele é imaturo. Às vezes é aquele amor que está muito mais voltado para uma carência do que o amor, sabendo-se o que é o amor, entende? O amor nesse sentido romântico. Então, não podemos dizer que seja alguém indiferente, é alguém que tem um sentimento dentro dela e é um sentimento de amor, mas é um sentimento de amor que, cara, ele é ingênuo demais. Eu posso dizer que é puro demais. Eu vou falar uma coisa aqui
que pode ser um pouco pesada, mas eu acho que dá para ilustrar bem o que eu tô tentando dizer. Vamos pensar aí, sei lá, numa criança de uns 12 anos, 12, 13 anos, que começou a ser aliciada de repente por alguém mais velho. Vamos pensar aí uma pessoa de uns 30 anos vindo e falando para essa criança de 12, para essa criança de 13, aí, olha, eu te amo e a gente vai ser namorado, e é isso. A gente sabe que isso é errado, mas no ouvido da criança, tá? No ouvido dessa criança de 12 anos, de 11 anos, de 13 anos, o que ela ouve, o que ela acha que sente é amor. Entendem o que eu quero dizer? No sentido de essa criança realmente acha que ama. Mas por quê? Porque ela não tem referência nenhuma do que realmente é amor. Ela não tem maturidade o suficiente. Ela não tem como sentir esse amor da maneira correta ou da maneira como deveria ser, porque não está no tempo dela sentir isso. Entende? Não está no tempo dela ter esse sentimento, porque ela não tem maturidade ainda para saber o que é esse sentimento no sentido de amor de casal. Entende? Por isso essa criança, ela se torna facilmente manipulável, ela se torna facilmente, cara, ela é enganada. E ela acha, ela acredita que o que ela está sentindo é amor. E ela está sentindo alguma coisa. A gente não pode dizer que ela não está sentindo nada, ou que ela não sabe o que ela está sentindo. Ela está sentindo alguma coisa, só que é algo muito imaturo. E ela está facilmente sendo manipulada por alguém de 30 anos. Então, assim, isso que eu tô dizendo é pesado. Eu acho pesado, né? Não sei vocês aí, mas eu acho isso pesado. Mas eu acho que elucida bem como que é essa energia. Eu não estou dizendo que quando essa carta sai, é porque tem alguém enganando a pessoa. Não é isso, tá? Isso diz respeito à pessoa. É só para vocês entenderem a forma como é o amor dessa pessoa que é descrita com a lâmina da criança. Então, assim, a pessoa com energia, com esse sentimento de amor, é um sentimento de amor, mas é um sentimento de amor quase que infantil. Ela não entende direito o que é que ela está sentindo. Às vezes pode ser por falta de maturidade, às vezes pode ser por falta de experiência, às vezes pode ser por carência, né? Pode ser um milhão de coisas, mas o fato é, ela sente? Sente. Só que parece que ela ficou abobada por causa desse sentimento. Parece que ela acredita em tudo que que a parceira diz. Aí a gente tem duas situações. A gente tem, de repente, um parceiro, uma parceira que é gente boa, que realmente tem responsabilidade afetiva e tal. Nossa, lindo, maravilhoso. Então, esse sentimento vai amadurecer. Ou a gente pode pegar um parceiro, uma parceira que é um FDP, né? E que, na verdade, percebendo isso, percebendo essa ingenuidade, percebendo esse sentimento imaturo, vai utilizar isso de uma maneira negativa para lascar com a pessoa que está gostando dela. Entende? Agora, esse sentimento aqui, ele está sendo descrito para a pessoa. Então, por exemplo, num templo de Afrodite, o que o Joãozinho sente pela Mariazinha, e sai a lâmina da criança, então o Joãozinho tem um sentimento muito imaturo. Ou seja, ele tem um sentimento? Tem. É um sentimento puro? É. Mas é tão puro a ponto de não ver maldade nenhuma. E aí, se a Mariazinha for uma sem vergonha, a Mariazinha ela vai estar com a faca e o queijo na mão para poder manipular o Joãozinho. Aí, lascou-se. Agora, se a Mariazinha é uma boa pessoa, a Mariazinha ela vai saber lidar com isso e ela vai tratar esse sentimento com responsabilidade. E de repente, ao longo do relacionamento, esse sentimento do Joãozinho vai acabar não só se fortalecendo, mas também amadurecendo, entende? Então, quando a gente fala da lâmina da criança descrevendo alguém no campo do amor, está descrevendo só a pessoa. O cônjuge pode ou não ser uma boa pessoa, pode ou não usar este amor de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Não é isso que a carta fala. A carta só está falando como é o sentimento do Joãozinho pela Mariazinha. O sentimento do Joãozinho para a Mariazinha é puro, é verdadeiro, é ingênuo, é manipulável, tá? Isso pode ser uma bomba relógio ou não, se tiver do lado de uma pessoa que é boazinha, que é legal. Sacou? Beleza? Mas tem sentimento aí.
indica... Ai, gente, desculpa. O início da relação, ok. E normalmente é o início. É justamente isso, né? É um sentimento que meio que está começando. Se ele está começando, se ele está se iniciando, significa que ele vai sim amadurecer. Gente, imagina a gente ficar apaixonado tempo de... É muito bom que a paixão ela tem um período para acontecer e depois a paixão em si ela vai diminuindo e aí isso vai se transformando em outro sentimento, né? Porque, nossa senhora, gente, ficar apaixonado é bom, mas eu fico imaginando, pensou passar 3, 4, 5, 10 anos apaixonado por alguém? Porque a gente sente o coração acelerar, a gente sente a mão suar, a gente fica nervoso. Afe Maria, acho que eu não ia aguentar lidar com isso muito tempo, não. Enfim, personalidade. É uma pessoa ingênua, sem malícia, acredita na bondade das pessoas, pode ser imaturo e com aparência jovial. Inclusive essa daqui é uma carta que ela faz essa menção às vezes em relação à idade, né? Pode ser uma pessoa só que parece ser mais nova do que é, ou pode às vezes realmente estar falando de alguém que é mais novo. Então, por exemplo, eu quero saber, sei lá, vou mudar para um setor novo na minha empresa, eu quero saber se eu vou me dar bem com as pessoas. Às vezes sai essa carta aqui, você pode perguntar, você sabe se a equipe é mais nova do que você, ou que você está há menos tempo na empresa e tal, porque tem essa questão tanto em relação à idade ou em relação a tempo, pouco tempo, né? Essa daqui é uma carta que às vezes ela pode também estar falando de pouco tempo, por exemplo, mudei de casa e tem 2 semanas, então é pouco tempo. Tudo que diz respeito a essa questão de pouco tempo, imaturidade, coisas que estão iniciando, projetos novos, é tudo aquilo que pode ainda se expandir de alguma forma, é tudo aquilo que pode ainda amadurecer, ou seja, ainda está verde, ainda está cru, isso ainda precisa cozinhar mais. Esse fruto precisa ainda amadurecer mais, ou seja, tá ali, mas ainda tá na sua forma imatura, de um modo geral, ok? E aí, quando a gente fala de personalidade, também é o estereótipo da criança. E aí a gente vai para o estereótipo da criança tanto no positivo quanto no negativo, né? Então é a pessoa que é ingênua e tal, mas também pode ser a pessoa que dá show, que dá chilique, que é barraqueira, que é mimada, enfim. Então, tanto no estereótipo positivo quanto no estereótipo negativo. Conselho: foque no presente e procure levar a vida com mais leveza. Lembra que eu falei que a preocupação da criança é o quê? O que a gente vai fazer hoje? Do que a gente vai brincar agora? Não interessa o que vai acontecer amanhã, não interessa o que aconteceu ontem, eu quero saber o que vai acontecer hoje, tá? Então, o conselho dessa carta é: amor da minha vida, esquece o que aconteceu, já passou, o ontem não existe. Esquece o que vai acontecer, o amanhã também não chegou, às vezes você está sofrendo à toa. Eu não estou falando para ser irresponsável, tá? Se a gente vai para o polo negativo, sim, a gente vai falar de responsabilidade. Afinal de contas, uma criança não é responsável. Uma criança não assume responsabilidade, certo? Agora, quando a gente fala no conselho, não é para você, olha, esquece o futuro, esquece o passado, foca só no presente e seja responsável, no sentido de vai para o shopping, gasta todo o seu salário e as contas que se lasquem, depois eu resolvo. Não é isso. Mas é realmente esse lance do foca no presente, foca no aqui, foca no agora, mesmo porque o seu futuro está sendo construído agora. Não adianta você ficar nervoso, ansioso, preocupado, porque o futuro ainda não chegou. E se não chegou, ele pode ser mudado. Tudo que ainda não aconteceu pode ser mudado. Inclusive, essa é a premissa aqui do baralho cigano e magia, né? Que nem a gente fala, a gente faz uma projeção. Quando a gente vai atender um consulente, a gente faz uma projeção. Mas o intuito do jogo de cartas é justamente esse. A gente vê aquilo que tá bacana, fala para o consulente continuar mantendo o mesmo ritmo, a gente vira para ele e fala assim, olha, muda seu comportamento, muda sua atitude, muda as coisas para você mudar esse futuro aí, porque você não vai gostar muito do que você vai pegar lá na frente, não. Então, se o futuro ainda não aconteceu, ele pode ser mudado. E aonde que ele vai ser mudado? Ele vai ser mudado no presente, no aqui, no agora. Então, o conselho dessa carta é: foca no aqui, no hoje, no agora. Esquece o amanhã, esquece o ontem, foca no hoje. O que você precisa fazer hoje? E o lance do leve a vida com mais leveza. Seja mais como uma criança, né? Não guarda rancor.
tenha esperança. De novo, aqueles estereótipos de criança. Então, o conselho dessa carta sempre vai trazer essa questão da leveza. Seja mais leve como uma criança é. Não leve as coisas tão a ferro e fogo. Não guarda mágoa no coração, tá? A gente vai tudo para essa linha de conselho, esse direcionamento de conselho, tá? Saúde. Essa é uma carta que ela vai falar de problemas nos órgãos reprodutores, ok? Então, a gente tem uma outra carta aqui, que na saúde vai falar de problemas nos órgãos sexuais. Vocês lembram? Que carta é essa? Deixa eu beber um pouquinho de água. É a carta da cobra. A lâmina da cobra, como ela também está associada com essa parte sexual, quando a gente traz isso para a saúde, ela pode falar sobre problema nos órgãos genitais, tá? Então, no pênis especificamente, na vagina especificamente. Agora, quando a gente fala da lâmina da criança, ela fala de problemas nos órgãos reprodutores. Então, aí a gente vai pegar ovário, a gente vai pegar útero. Então, tudo que diz respeito aos órgãos reprodutores. Em relação aos homens, pode ser em relação à região escrotal, pode ser contagem de esperma, pode ser, enfim, tudo que diz respeito à parte reprodutiva, tá? Então, não é necessariamente a parte sexual, embora a parte sexual, no caso dos órgãos genitais, também esteja incluso. Então, a lâmina da criança ela é um pouco mais abrangente. Pode falar também de um problema realmente na vagina, no pênis? Pode, porque também faz parte do sistema reprodutor, certo? Mas não só. Também vai entrar os órgãos internos reprodutores. Já a lâmina da cobra, não. A lâmina da cobra vai falar só da parte genital, não fala dos órgãos reprodutores, beleza? Então, nesse sentido, a lâmina da criança é um pouco mais abrangente em relação a isso na parte de saúde, ok? Força na magia. Pode ser usado em magias para engravidar, ou para renovar sentimentos de esperança. Também para magias que trabalham o estereótipo infantil. Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa que, sei lá, que está sofrendo com depressão. Você tem como fazer magias com a lâmina da criança justamente para trazer a alegria de uma criança, trazer a leveza de uma criança, ajudar a pessoa a focar no presente, não necessariamente no que aconteceu ali no passado. Então, a gente tem como ir fazendo magias em relação a isso. Ok? Elemento ar, orixá e beji ou Cosme e Damião. Ah, Tita, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Beji são os orixás mesmo, os gêmeos do candomblé. Cosme e Damião é da Igreja Católica, então cada um no seu quadrado, tá? Mas eu coloquei aqui Beji e Cosme e Damião porque o pessoal sabe quem é Cosme e Damião e nem todo mundo sabe quem é Ibeji, né? Sentimento, pureza, amor infantilizado, então não é aquele amor de homem e mulher, então é um amor, mas é aquele amor mais infantil, é o amor de uma criança mesmo, tá bom? Então é o amor de uma criança, gente, pensa aí numa criança de 3 anos, 4 anos, que ama o pai, que ama a mãe, que ama o irmão, tá? Então é esse amor mais infantilizado. Ausência de sexualidade. Realmente é o amor, o sentimento de amor, mas sem nenhuma segunda intenção, nem nada nesse sentido. Lógico que a gente está falando aqui em relação a adultos também, então, por exemplo, sempre vejo o Joãozinho e a Mariazinha juntos, o que um sente pelo outro? Cara, é amizade, amizade mesmo, não tem nenhum teor sexual, nenhuma segunda intenção, tá? Espiritualidade, energias positivas e sutis. Proteção de Ibeji. Aqui eu coloquei proteção de Ibeji, mas nem todo mundo trabalha com as linhas de Umbanda, de Candomblé e tal, né? Com essas linhas de trabalho. Mas a gente pode colocar também como proteção de crianças, às vezes espíritos que ainda estão meio que na forma infantil e tal. Então, vai meio que nessa linha. Eu percebo que aparece muito isso daqui, principalmente para pessoas que trabalham com criança. Então, seja professor, seja médico, né? Às vezes médico pediatra, enfermeiro que trabalha geralmente com criança. Então, pessoas que normalmente trabalham com criança, quando a gente abre a parte espiritual, é muito comum sair essa carta aqui. E a pessoa não necessariamente é de Umbanda e Candomblé, nem nada nesse sentido, mas às vezes é uma pessoa que tem a proteção dessa linha infantil,
um pouco mais próxima porque lida com crianças, né? Pelo menos essa é uma percepção que eu tenho nos meus atendimentos. Quando eu olho a parte espiritual, pessoas que trabalham com criança, é muito normal sair a carta da criança mesmo, falando sobre essa proteção. Signo Peixes, planeta Netuno. Essa acho que é uma carta que foi até que bem simples, né? Porque quando são cartas que a gente fala a respeito de estereótipos, cara, isso meio que já tá no inconsciente coletivo. E aí, lembrem aquilo que eu falo para vocês nas aulas, né? Nas lâminas. Aqui eu tô trazendo, sim, uma informação, tô trazendo uma ideia maior, digamos assim, mas tudo que diz respeito a uma criança, tudo que diz respeito ao universo infantil, cabe nessa carta, tá? Tudo que diz respeito ao estereótipo de uma criança cabe nessa carta, porque essa carta está falando dos estereótipos, ok? Então, se você, sei lá, veio alguma coisa na sua cabeça, ai, criança também está associada com, não sei, o que mais que pode estar? Ingenuidade, insegurança, porque, né, às vezes a criança não se sente segura. Então, tudo que diz respeito. Pensa numa criança aí de uns 5 anos, pensa numa criança de uns 6 anos. Todos esses estereótipos cabem aqui dentro dessa carta. Belezinha, meus amores? Tá uma carta simples, certo? Próxima aula, vamos ver a lâmina da raposa. Gosto da lâmina da raposa. Na verdade, eu amo raposas, né? Então, até a próxima aula.